pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje é a aula 2 do módulo 6. Nessa aula nós falaremos sobre as características gerais dos vírus. E para dar prosseguimento, nós falaremos sobre algumas doenças mais comuns, causadas por vírus. Então, os vírus são partículas infecciosas microscópicas que conseguem se reproduzir apenas no interior de uma célula hospedeira. Por isso são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios, porque eles precisam estar numa célula hospedeira para que eles consigam se reproduzir. São denominados vírions as partículas que apresentam uma estrutura viral infecciosa completa, ou seja, que tem material genético e um envoltório proteico. Os vírions estão fora das células hospedeiras e são inertes nessa situação. Então, por isso que muitas das vezes alguns vírus, eles conseguem ter a capacidade de sobreviver em algum ambiente inerte, mas não significa que ele vai se multiplicar. Ele vai se multiplicar a partir do momento em que ele entrar numa célula hospedeira. Quando pensamos nos seres vivos, logo vem a pergunta, mas os vírus são seres vivos ou não? Então, muitos pesquisadores, muitos biólogos não consideram os vírus como seres vivos, pois eles não têm metabolismo próprio, eles precisam de uma célula hospedeira para que eles consigam se replicar. Eles não têm uma maquinaria celular para replicação, ele pode permanecer numa superfície inerte, mas ele só consegue se multiplicar, o metabolismo dele, se ele estiver dentro de uma célula, porque dentro dessa célula que ele vai utilizar toda a maquinaria celular, todas as organelas da célula hospedeira para ele se multiplicar. Então, por esse motivo que os vírus não são considerados como seres vivos. Aqui a gente tem morfologias de uma partícula viral. A gente tem morfologias, são o formato da partícula viral. Então, por exemplo, a gente tem aqui poliédrico, helicoidal, complexa, como esse daqui, vírus bacteriófago, envelopados, certo? Então, a gente não tem, o vírus não tem uma estrutura única, A gente tem várias formas e vários tamanhos de vírus, certo? Essas são as estruturas que compõem os componentes principais da estrutura viral, a estrutura de um vírus. O primeiro componente é o genoma ou ácido nucleico. Esse vírus ele pode ter RNA ou DNA, então ele pode ser um vírus RNA ou um vírus DNA. RNA e DNA são a constituição do genoma viral, a informação de toda a genética do vírus, Ele só consegue se replicar se ele tiver essa informação bem armazenada. Aí temos o capsídeo ou cápsula, que é o que protege, reveste para proteger esse genoma. Por quê? Porque o genoma é a informação principal, é a identidade do vírus, É tudo aqui que ele, a informação, se tiver que criar uma cópia, por aqui que ele vai precisar. A gente tem o capsídeo, que é uma estrutura que protege o genoma, e a gente tem, em alguns casos, o envelope, tá? Existem vírus que têm envelope e existem vírus que não têm. O envelope, ele reveste o capsídeo, certo? E aí a gente tem o que a gente chama de espículas virais, que são proteínas que ficam aqui na superfície, do capsídeo ou do envelope, que elas que fazem o reconhecimento, as espículas que vão aderir nas células hospedeiras para conseguir invadir a célula. Aqui é um exemplo do capsídeo, certo? Essa membrana aqui fininha. Aqui dentro o genoma, Pode ser DNA ou RNA. E essas bolinhas, elas representam as espículas ou o receptor viral. Geralmente é composto por proteínas. Em alguns vírus, a gente tem uma proteção adicional do vírus, que se chama envelope, que ele reveste o capsídeo e o genoma, certo? Então, o vírus que tem um envelope, ele é um vírus que tem uma proteção adicional, ou seja, ele vai ter uma resistência a mais. Aqui é um exemplo de um vírus que tem envelope é chamado de vírus envelopado. Um vírus que não contém um envelope é chamado de vírus não envelopado, tá? Então, aqui é um exemplo de vírus envelopado e aqui é um exemplo de vírus não envelopado. Multiplicação viral. Então, para a produção de novos vírus, é muito importante a participação da célula hospedeira, como eu falei para vocês.
ele precisa entrar numa célula hospedeira, ele é obrigatório por isso, porque ele precisa entrar numa célula hospedeira para que ele consiga se multiplicar. Os vírions possuem uma pequena quantidade dos genes que são necessárias para a produção de novas partículas virais. Então, dessa forma, a síntese do ácido nucleico e proteínas dependem da energia e estruturas celulares da célula hospedeira, principalmente ribossomos e enzimas. Então, ele utiliza, todo esse maquinário da célula para que ele utilize a seu favor, no caso, para que ele consiga se multiplicar. Para esta multiplicação, essa multiplicação viral ela pode acontecer de duas maneiras, dois ciclos, através do ciclo lítico ou do ciclo lisogênico. No ciclo lítico, aqui um exemplo, que é o exemplo mais clássico que eles dão, é o exemplo do bacteriófago, um vírus, que tem a capacidade de invadir células bacterianas. Ele está aqui invadindo, só que no ciclo lítico, ele produz partículas virais dentro dessa célula, mas aí ele, no momento de liberação dessas partículas, ele causa ruptura, ou seja, lise, destruição da célula bacteriana ou célula hospedeira, certo? Então, no ciclo lítico, o DNA viral ele entra na célula, aqui ele utiliza o maquinário, ele produz partículas virais, novas partículas virais dentro dessa célula, e aí ele sai para o meio exterior, mas ele destrói essa célula hospedeira. No ciclo lisogênico, não, ele já integra o material genético dele ao material genético da célula hospedeira, e aí ele fica duplicando a própria célula hospedeira contendo o material genético dele, certo? Então, ele não causa lise dessa célula. Um pouquinho sobre replicação viral. Multiplicação e replicação. Ambos são processos fundamentais para manter a vida do vírus. Essas são as fases que ele faz para que ele consiga se multiplicar e invadir novas células hospedeiras, certo? A primeira etapa da replicação é chamada de adsorção. A adsorção, aqui número 1, é quando ele entra em contato com a célula hospedeira, certo? Ele entra em contato através das suas espículas virais. Então, proteínas presentes no fago aderem a receptores específicos na célula. Fago, que ele diz, é o bacteriófago, que é o exemplo mais clássico de um vírus. Mas qualquer vírus faz essas etapas. Primeiro, ele faz a adsorção. Ele chega, entra em contato através de suas espículas para o reconhecimento. O vírus injeta seu DNA no citoplasma e aí ele começa a penetrar, certo? O 2, chamado de penetração. Aqui o desnudamento. Ok? Então, ele começa a fazer uma replicação do DNA em síntese proteica. O DNA, o RNA é replicado e os genes do vírus comandam a síntese de proteína virais. Então, ele vai se replicando dentro da célula hospedeira. Adsorção, entrada ou penetração, replicação. Como ele vai utilizando enzimas e organelas dessa célula, ele vai adquirindo a capacidade de formar novas partículas virais. Então, montagem do novo vírus. Novos vírus, novas partículas são produzidas dentro da célula, e aqui, como a gente viu na figura anterior, ele enche a célula de partículas virais, certo? E em certo momento, se for naquele ciclo, ele rompe a célula e aí ele sai, ok? Rompimento da membrana plasmática e liberação do vírus, ok? Aqui o vírus que está saindo aqui já sofreu todo esse processo, maturação, e aí ele sai, ruptura. Para que ele saia? Para que aqui já é um vírus maduro, para que ele possa atingir novas células e se replicar cada vez mais. Então, de forma geral, quais são as características dos vírus, Que a gente está falando, é uma aula muito geral, a gente não vai especificar muito para cada vírus, porque nós temos uma infinidade de vírus, e até as doenças nós vamos falar só algumas, certo? Então, são características gerais dos vírus. Então, possui um único tipo de ácido nucleico, Pode ser vírus de DNA ou RNA. Possui uma cobertura proteica envolvendo esse ácido nucleico genoma, que é o capsídeo. Multiplicam-se dentro de células vivas,
utilizando a maquinaria de síntese das células, introduzem a síntese de estruturas especializadas capazes de transferir o ácido nucleico para outras células, são parasitas obrigatórios, parasitas intracelulares obrigatórios, e porque tem a incapacidade de crescer e de se dividir sozinho, né, autonomicamente, e replicação somente a partir do seu próprio material genético. Então agora a gente vai ver, né, um vídeo ilustrativo que fala um pouquinho como ocorre esse processo de invasão em relação ao sistema imunológico. É muito importante, é um vídeo educativo e a gente vai ver, né, uma vez que a gente já estudou o sistema imunológico, a gente vai entender um pouquinho como é essa associação entre o vírus invadindo uma célula e a resposta do sistema imunológico. Até porque muitas das doenças causadas por vírus requer muito do nosso sistema imunológico também. Então vamos ver esse videozinho.
a gente pôde verificar no vídeo, né, qual a importância da relação do sistema imunológico frente a uma infecção viral, né, principalmente para a produção de anticorpos, tá, para você entender mais ou menos como que é a preocupação frente a essa pandemia que está acontecendo, né, causada pelo coronavírus, que essa questão de produção de anticorpos demanda um tempo, não é assim, né? E tudo isso é influenciado pela patogênese da infecção viral, certo? Que é o curso que essa infecção viral tem. Então vamos falar um pouquinho sobre as principais formas de transmissão. Então a gente tem essas infecções virais, que são chamadas também de viroses, podem ser transmitidas por vetores, né? Principalmente a picada de artrópodes, né? Como a gente tem muito, arboviroses, como, né, a dengue, zika, chikungunya, febre amarela. A gente tem também transmissão vertical. Algumas doenças, né, algumas viroses podem ser passadas via placenta, né, da mãe para o feto. E a maioria são transmissão horizontal, ou seja, de uma pessoa para outra. As principais portas de entrada na transmissão horizontal são pele, né, conjuntivas, como por exemplo a conjuntiva nasal, a conjuntiva, né, trato respiratório, a gente tem o trato respiratório, trato digestório, a gente tem o trato genital, transfusão de sangue, que é uma coisa já quase que não ocorre, nem transplantes de órgãos, porque são procedimentos extremamente controlados, né, o controle de qualidade. A visão geral é o seguinte, da patogênese, né, de uma infecção viral qualquer. A gente tem primeiro o contágio, certo? Aqui a gente tem as vias de transmissão, então a gente tem o contato com com um agente, né, causador da infecção viral. Ele vai penetrar através das vias de transmissão, dessas que a gente estudou. Vai ocorrer a penetração, né, disseminação do vírus, né? Essa disseminação pode ocorrer pela via linfática, através dos vasos linfáticos, via hematogênica, através dos vasos sanguíneos, que é a que mais acontece hoje, e via neuronal. Esse período entre o contágio e o período pódromo, que é o período prodrômico também que a gente chama, é um período em que geralmente pode acontecer da pessoa se apresentar assintomática, quer dizer assintomático, quer dizer que ela não apresenta os sintomas característicos da doença. É chamado de período de incubação. Então, cada doença, né, cada doença viral, ela tem um período de incubação. Esse período pode ser de dias, semanas, meses e até... Porque durante esse período de incubação, o vírus ele pode se permanecer, né, latente também. Ele começa a disseminar e depois ele começa a adquirir uma forma de latência a alguns vírus, certo? Então, esse período de incubação, a gente viu que uma resposta imunológica, ela leva até, digamos, de 7 a 14 dias para uma pessoa saudável produzir os anticorpos, né? Então, o período de incubação, depois do período de incubação, a gente começa com a doença em si, que é quando você tem o desenvolvimento dos sintomas, né? A pessoa começa a ser sintomática. Então, numa infecção sintomática, a gente tem aguda, né? Que é aquele quadro da pessoa, quadro agudo, como por exemplo aqui a pessoa está com gripe, né? Ela tem os sintomas de maneira forte, mas esse quadro ele pode ser revertido facilmente. E ele pode ter um quadro crônico, onde que a resolução ela já não é tão simples. No caso aqui do HIV, né, causador da AIDS, já não tem resolução. Também tem o papilomavírus humano, que causa o câncer do colo do útero, né? E aí a gente tem também persistentes, que é quando o vírus ele consegue causar uma doença e em uma outra condição, uma outra doença. Como por exemplo aqui o herpes, um tipo de herpes vírus, que causa catapora, né? E numa segunda situação, ele pode causar o herpes zoster, certo? E também tem latente com recorrência, onde aquele período de latência que eu falei para vocês é extremamente grande,
quando sai do período de latência que desenvolve os sintomas da doença, como é o caso aqui do herpes genital e do herpes labial. A pessoa fica muito tempo com o vírus no período latente, e aí, depois de certas condições, você tem a fase sintomática da doença. As principais doenças que são causadas por vírus, né? As doenças causadas por vírus também são chamadas de viroses. A gente tem viroses associadas à pele, viroses associadas ao sistema nervoso, associadas ao sistema cardiovascular e linfático, associadas ao sistema digestório, associadas ao sistema respiratório e associadas ao sistema genital. Isso aqui é uma visão geral dessas viroses. Professora, tem mais viroses? Muito mais. Eu não posso falar de todas aqui, porque senão fica muito extensa, a aula não acaba. Então, vamos falar um pouco sobre cada uma, associada à pele. Os exemplos aqui são catapora, herpes, rubéola, sarampo. Associada ao sistema nervoso, a raiva. Associada ao sistema cardiovascular, a gente tem dengue, febre amarela, chikungunya, AIDS. Associado ao sistema digestório, cachumba, gastroenterites, hepatites. Associado ao sistema respiratório, a gente tem gripes, né, antivirose e os SARS. Associados ao sistema genital, HPV, herpes genital, certo? Então, vamos falar um pouquinho dessa primeira, que é chamada de rubéola, né? Causada pelo rubéola vírus. A transmissão é pela gotícula de muco e saliva, contato direto. Então, a pessoa ela tem que ter um contato direto com o vírus, né? Proveniente, no caso, de outra pessoa contaminada. O vírus penetra pelas vias respiratórias e se dissemina através do sangue. Os principais sintomas são febre, prostração, erupções cutâneas, né? Você tem muito parecido com sarampo, essas manchas vermelhas pelo corpo, dores nas articulações também, febre, certo? E na forma de criança, ela não é uma doença de grande gravidade, né? Mas o grande problema é quando a pessoa, principalmente a mulher, está no período gestacional e aí adquire rubéola, né? Aí sim tem a rubéola congênita, que é a que traz grandes problemas para o desenvolvimento do embrião. Problemas neurológicos, problemas cardiológicos, a gente tem muito problema que pode provocar inclusive a morte do embrião, certo? Então, a melhor forma de prevenção e controle é através da vacina, que é a tríplice viral, né, que cobre rubéola, sarampo e cachumba, certo? A outra, né, tetraviral, que já entra a varicela, que é a catapora, certo? Então, é por isso que é extremamente importante vocês fazerem a tríplice viral, certo? Mesmo adulto. Tem um calendário de vacina, né? Tanto para criança quanto para adultos, que tem que ser seguido, né? O calendário do Ministério da Saúde também tem da Associação de Imunização, certo? O calendário da ABIN, que tem que seguir essa vacina. Sarampo é outra que também está coberta pela tríplice viral, né? Por essa vacina. O sarampo é muito parecido com rubéola, mas é por outro vírus, morbilivírus, certo? Transmissão, contato direto ou indireto com secreções nasofaríngeas da pessoa. O vírus penetra pelas mucosas, né, das vias respiratórias e dissemina-se através do sangue. Então, aqui a gente tem febre alta, tosse, manchas vermelhas pelo corpo, né? E pode ser fatal para a criança. Então, o sarampo também é uma doença de muita gravidade, tanto para crianças quanto para adultos também. Aqui a gente tem a varicela, que é também chamada de catapora, né? Popularmente conhecida como catapora. É o vírus chama varicela zoster, né? Entra no corpo pelos faríngeos, né? Pelos olhos, dissemina-se pelo sangue e chega na pele. A gente tem febre, erupções pruriginosas. Essas bolhas, elas já têm uma espécie de líquido dentro, né? Tanto que as pessoas falam, não estoura, né? Porque pode
Além de causar uma cicatriz, uma ferida, você pode acabar disseminando mais vírus, partículas virais que pode conter esse líquido, certo? Dor no corpo, logicamente, né, por conta dessas bolhas. São muito frequentes na região torácica, no corpo, nas costas, no braço. Tem gente que desenvolve em uma região do corpo, tem gente que desenvolve todo o corpo. Coceira, porque são muitas bolhas, né? Então, tem que ter muito cuidado, né? Aqui, a catapora é uma doença que a gente só se contamina uma vez, porque uma vez em contato com esse vírus ele não se destrói, né? Ele fica latente no corpo e causa uma segunda doença. A gente vai falar sobre o herpes labial, causado pelo herpes simplex, né? Que é um vírus, né? O vírus do herpes vírus. Transmissão, contato direto com o ferimento, né? Copos, talheres. Sintomas, feridas, né? Principalmente essas feridas bolhosas na região do lábio. O herpes labial é uma doença que não tem cura, né? O que acontece é que o vírus tem um período de latência bem grande e um período prodrômico com sintomas. Então, a pessoa, quando ela desenvolve os sintomas, é quando se tem essas vermelhidão, bolhas e posteriormente feridas ao redor da boca. E aí depois ela fica a um longo período de latência, né? Que o vírus não manifesta os sintomas da doença. Outra doença é a raiva, né? Causada pelo vírus rabivírus, né? Aqui, o vírus da raiva, ele tem um contágio pela saliva, né? Ele vem da saliva do animal. Então, ele é introduzido no ser humano, no caso do hospedeiro, através de mordedura, né? Mordedura de animais infectados. Então, o vírus penetra pelo ferimento e se instala no sistema nervoso. O sistema nervoso é o local de maior afinidade desse vírus da raiva. Então, a gente tem febre como sintomas, febre, mal-estar, delírios, convulsões, paralisia dos músculos respiratórios. É uma doença extremamente grave, uma doença mortal. Quando o vírus ele chega ao sistema nervoso, né, ele penetra através do ferimento causado na mordedura, sai da saliva do animal, né, geralmente morcego ou cão. Ele consegue chegar no tecido nervoso e aí ele causa um processo inflamatório muito intenso e geralmente a remissão, né, a cura dessa doença é extremamente rara, basicamente não acontece, a taxa de letalidade é muito alta. Então a principal forma de fazer o controle, principalmente a vacinação de animais, os animais domésticos, né? Então, tem que ser feita a vacinação de cães e gatos. E no caso de uma pessoa que teve exposição, né? Fazer a vacinação para exposição, certo? Quando a pessoa é mordida, ela tem que fazer essa vacinação para evitar o contágio, né? Que esse vírus chegue ao sistema nervoso, que é quando ele causa a maior gravidade da doença. Outra doença é a febre amarela. A gente tem aqui um vetor, né? Febre amarela é causada pelo flavivírus, transmissão picada dos mosquitos, né? O Aedes aegypti, esse bem aqui, ó. Então ele já é bem conhecido, tem essas manchinhas brancas, né? No corpo, nas patas. Esse mosquito, ele transmite várias doenças, não só febre amarela, né? Tem a dengue, zika, chikungunya. Então ele é um mosquito que muitas reportagens eu já vi sendo considerado mortal pela grande quantidade de doenças que ele transmite. Então o vírus ele penetra através da pele, né, durante a picada do mosquito, principalmente o mosquito fêmea, porque a fêmea ela precisa, né, eles são hematófagos, então a fêmea precisa do sangue para que ela consiga maturar os seus ovos. Então, quando ele pica, né, na pessoa, o vírus penetra através da pele, dissemina-se pelo sangue e aí ele vai se alojando, fígado, medula óssea, base, vários órgãos. E aí você pode ter febre alta, náuseas, vômitos. No caso da febre amarela, você fica com essa pele amarelada, calafrio, processão. Febre amarela também tem uma alta taxa de letalidade também.
Então, é uma doença prevenível, certo? Então, a vacinação e o combate ao vetor são as melhores medidas de controle e prevenção. Então, por isso que é muito importante se vacinar contra a febre amarela. Então, aqui a gente tem a dengue, causada pelo vírus flavivírus, também pela picada do mosquito fêmea, do Aedes aegypti. O vírus penetra-se pela pele, né, através da picada. E aqui a gente tem sintomas, né, principalmente febre, dores musculares, dores nas articulações, né, dores nos olhos. O caso mais grave da dengue é no caso da hemorrágica, que a gente tem sangramento, né, no nariz e em vários outros órgãos. A gente tem sintomas, né, para dengue, chikungunya e zika, certo? Então, nos sintomas a gente tem febre, dores nas articulações, manchas vermelhas na pele, coceira e vermelhidão nos olhos. Na dengue, a febre é alta, de início imediato e sempre presente. Dores nas articulações quase sempre presente. A gente tem manchas na pele, coceira leve, vermelhidão nos olhos não está presente. Na chikungunya, a febre é alta, né? Aqui as dores nas articulações são intensas na chikungunya. Pode ter manchas vermelhas pelo corpo, né? E coceira já é mais leve. Vermelhidão nos olhos pode estar presente. Na zika, já a febre é baixa, já o que diferencia dos outros dois. Leves, dores nas articulações, manchas pela pele quase sempre presentes. Coceira leve e intensa e pode estar presente vermelhidão nos olhos. Então hoje a gente sabe que a zika traz complicações, principalmente para mulheres no período gestacional, né? Pelo risco do bebê desenvolver, né, microcefalia. Então aqui a gente tem a AIDS, né, causado pelo vírus HIV, o vírus da imunodeficiência humana. A AIDS, a gente tem várias formas de transmissão, tá? Via sanguínea, fluidos, né? Através de relações sexuais, transmissão de objetos, né? Pérfuro cortante, no qual se tem o sangue. E o vírus penetra no organismo através de relações sexuais, uso de agulhas ou injeções contaminadas, transfusão de sangue. A principal alvo do vírus HIV é o sistema imunológico, linfócitos TCD4. Então, o controle do HIV hoje é principalmente conter as vias de transmissão, certo? Uso de preservativo, relações sexuais, agulhas descartáveis, controle rigoroso. Então, no caso de uma mulher também em período gestacional, é muito importante que ela faça o pré-natal para que não contamine o bebê, né? Durante a gestação e também durante o parto, certo? Então, os sintomas eles já são muito variados, né? A AIDS é uma doença que tem um período muito longo, período de latência, né? E tem vários estágios. Eu vou falar para vocês uma visão geral, certo? Porque eu não vou me entrar muito em relação a essas doenças. Então, a gente tem inicialmente febre, diarreia, inflamação dos gânglios. Os sintomas, eles são muito parecidos com um de gripe. Então, o primeiro estágio, a gente tem uma infecção aguda, ocorre incubação do HIV, vai do tempo de exposição até o surgimento dos primeiros sinais. O segundo é assintomático, marcado pela forte interação entre as células de defesa. O terceiro é o sintomático inicial, quando você começa a ter uma redução drástica do linfócito TCD4, né? Aqui é o problema, porque quando você tem a redução do linfócito TCD4, você tem uma diminuição da imunidade, faixa 4. Baixa imunidade permite o aparecimento de doenças oportunistas, que recebe esse nome por se aproveitarem da fraqueza do organismo. Então aqui a gente tem, por exemplo, uma curva que fala um pouco sobre a progressão do HIV. Aqui a gente tem um período, né, de 0 até anos, tem semanas e anos. Primeira fase vem até 12 semanas, né, primeira fase da infecção. Essa linha azul é a quantidade dos linfócitos CD4.
em vermelho é a quantidade de vírus viáveis, que é chamado de carga viral. Então, a primeira fase da infecção, aqui nas primeiras semanas, a gente tem um aumento da carga viral e diminuição das células de defesa. Uma segunda fase é chamada de assintomático, né, que o vírus entra em período de latência. Vocês podem ver que tem anos, muitos anos. A gente tem o aumento das células CD4 e a estabilização. Aqui nesse período, o vírus ele já não fica se multiplicando muito, ele entra em período de latência, uma questão de sobrevivência do vírus. E após esse tempo, você pode entrar na terceira fase, que é quando você tem realmente a AIDS. Aqui, a AIDS é a terceira fase, onde você tem o aumento súbito da carga viral, né, do HIV, e a diminuição brusca das células CD4. Outra doença chamada de mononucleose, a doença do beijo, onde a gente tem o vírus Epstein-Barr. É um vírus, né, transmissão, saliva, beijo. Então, muitas vezes é associado ao carnaval, né? Então, os sintomas, forte infecção na garganta, inchaço do linfonodo. E aí, os sintomas são esses daqui. Você tem esses pontos esbranquiçados, pontos inflamatórios, né, da infecção viral. Outro vírus é o vírus Ebola, o Ebola vírus, né, que é transmitido em secreções gerais, certo? Contato direto. Os sintomas são hemorragia, vômito, fraqueza e disfunção hepática. A pessoa tem intensas hemorragias, principalmente danos hepáticos, né? E aí tem uma alta taxa de letalidade também, certo? Hepatites infecciosas. Então, a gente tem vários tipos de hepatite. Hepatite causada, né, por diferentes vírus. A transmissão também varia de acordo com a hepatite, certo? A gente tem gotículas, contaminação fecal, águas e alimentos contaminados, muco, saliva, certo? Então, o vírus instala-se no fígado, onde se multiplica e destrói as células, os hepatócitos. Controle, a gente tem saneamento, cuidados com alimento, prevenção sexual e também a gente tem a questão da vacina. Algumas hepatites já têm cobertura vacinal. Sintomas, febre, anorexia, né, náuseas. Então, a gente tem cansaço, dor abdominal, enjoo, febre, tontura, icterícia, que é aquela pele amarelada. Então, a gente tem hepatite A, B, C, D e E. Hepatites vírus, né? E aí a gente tem vários sintomas. A hepatite A transmissão é fecal oral, ou seja, você se contamina através de águas e alimentos, né? Você ingere, né, águas e alimentos contaminados com vírus. Por contato entre indivíduos, né? Causada por esse vírus, que é um tipo de hepatite vírus também. Pode ter sintomas como cansaço, tontura, febre, enjoo, dor abdominal, urina escura. Então, a gente tem já vacina, que é principalmente quando é criança, a partir de 1 ano de idade, ela vem. A hepatite B, que a sua transmissão ocorre através de relações sexuais, sem preservativo, com uma pessoa contaminada. Pode também da mãe para o filho durante a gestação, por isso que é muito importante o adulto fazer a vacina da hepatite B, né, as 3 doses, causada por esse vírus, né, VHB, que é um tipo, todos esses são tipos de hepatite vírus. A vacina para hepatite B, né, que tem, recomendada para crianças e adultos, adulto também tem que fazer, tá, gente? A gente tem sintomas como urina escuras, cansaço, febre, náuseas, pele amarelada, e é muito perigoso durante o período gestacional. A gente tem a hepatite C, sua transmissão ocorre por meio de contato com sangue, né, contaminado, seja por transfusão, que é mais difícil, né? Acidente com material contaminado, principalmente perfluorocortante, compartilhamento, né, de injetáveis, que casos de uso, fazem uso de drogas injetáveis.
não existe vacina contra a hepatite C. Então, tem a hepatite D, que sua transmissão ocorre da mesma forma da hepatite B, né? Relações sexuais, sem preservativo. E não existe vacina também. A hepatite E, sua transmissão é fecal-oral, né? Em contato entre indivíduos por meio de água e alimentos contaminados. É causada pelo vírus HIV e sua maior incidência ocorre nos continentes africano e asiático, certo? Não é muito prevalente aqui no Brasil. Aqui a gente tem sério problema com a hepatite A e a hepatite B. E aí a gente tem a cachumba, né? Que a cachumba, já adiantando, que está dentro da cobertura vacinal da tríplice viral, tá? Então a gente é causada pelo mixovírus, parotidites. Então, a transmissão é contato direto, objetos contaminados, gotícula de saliva. Então, os vírus, eles têm muita afinidade em se multiplicar nas glândulas parótidas, tá daqui, né, da região do pescoço. Em algumas situações, eles podem atingir as gônadas, né, ovários, testículos e mamas, ok? Por isso que aquela história de descer tem sentido, realmente. Porque eles gostam muito de gônadas, glândulas, certo? Sintomas: infecção das parótidas, inchaço abaixo, né? Nessa região aqui abaixo da orelha, né? E se atingir essas gônadas, principalmente sexuais, já tem uma complicação maior. Aí a gente tem a gripe, causada pelo vírus influenza, né? Tanto que está a campanha de vacinação agora. Essa campanha de vacinação da gripe é para prevenir o influenza vírus, né? Então, transmissão, vias respiratórias. O vírus penetra, né, pelas vias respiratórias, alcançando as vias respiratórias superiores e inferiores. Então, tem que fazer a vacinação da gripe. A vacinação é anual, certo? Então, todo mundo tem que fazer. Febre são os sintomas de gripe. Febre, prostração, dores de cabeça, obstrução nasal, tosse, coriza. Aqui o que eu venho falar para vocês um pouquinho sobre o coronavírus, né? Só a título de curiosidade, que na verdade muita coisa ainda não se sabe sobre o vírus, muita coisa está em estudo. Aqui é o formato dele, vocês observam que isso amarelo é a espícula, certo? Esse daqui é o envelope, então ele é um vírus envelopado, ok? Essa estrutura dentro é o genoma, que ele é um vírus RNA, ok? Então, ele não é um vírus novo, coronavírus, ele tem vários tipos, né, de Covid. Já esteve envolvido, né, na síndrome respiratória aguda. Hoje, esse Covid-19, ele está causando coronavírus, né? Então, é uma doença infecciosa causada por esse vírus novo. Causa problemas respiratórios semelhantes a uma gripe. Tosse, febre, dificuldade de respirar. E sim, ele tem uma taxa de letalidade em relação ao síndrome respiratória. É uma taxa de letalidade relativamente baixa, mas em relação a outras doenças como gripe é extremamente alta. A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, né? Então, a gente já sabe muito sobre contato através das vias respiratórias, né? Se propaga, né? Através de superfícies, objetos contaminados e principalmente quando você toca no olho, nariz e na boca. E aí a gente tem antavirose, que é o antavírus, uma doença também causada pelos aerossóis com fezes de urina de rato. A gente tem uma infecção renal, pulmonar e desagregação plaquetária. Então, controle de roedores, saneamento básico, evitar, né? Porque também não é só essa doença, a gente tem outras doenças causadas pelo rato. A gente tem o papilomavírus, né? Que é a DST mais frequente, IST, que é a infecção sexualmente transmissível, causada pelo vírus HPV, que é o papilomavírus humano. Tem muitos subtipos, existem mais de 150 subtipos diferentes, sendo que 40 podem infectar o trato genital
pelo menos 13 são considerados oncogênicos. E quer dizer isso? Quer dizer que eles causam câncer, certo? Então, o HPV não é só um tipo, a gente tem vários tipos. A principal forma de transmissão é por via sexual. Então, hoje a gente já tem também, além da mulher adulta, fazer o rastreio, né, através do Papa Nicolau, certo? De exames que são anuais. A gente já tem também campanha de vacinação para os jovens. Na maioria das situações, não apresentam sintoma clínico, mas podem desenvolver, como, por exemplo, essas erupções tipo verrugas no corpo. A gente tem também condiloma combinado, né? Condiloma vírus. É um tipo de papilomavírus que causa, né? Também chamado de crista de galo. Então, aqui o contato é contato sexual ou contato direto com roupas íntimas, né? Então, a gente tem aparecimento de verrugas. Até mesmo a verruga na pele é um tipo de vírus, de papilomavírus humano, né? E aí a gente tem essas situações aqui. O ideal é que se faça prevenir os meios de contaminação, né? Principalmente meios sexuais. A gente tem outra situação que é o herpes genital, né? Herpes simplex 2, transmissão sexual herpes genital, né? Condições de gestação, ele é uma condição abortiva, então tem que ter muito cuidado. Sintomas: feridas dolorosas, queimação, ardor urinar. Evitar contato sexual, né? Principalmente contato direto com essas regiões genitais que apresentam esse tipo de ferimento aqui. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Por favor, leiam a apostila, façam os exercícios, qualquer coisa, entre em contato comigo. Então é isso, fiquem bem.